voto. Eu sou Cíntia Ramos, eu tenho 35 anos de idade, vim para o Guarujá com 2 anos de idade. Sou filha de empregada doméstica. Minha mãe fez muita faxina lá na área nobre. E dentro da periferia vivíamos a desigualdade. Desigualdade essa com muito sofrimento. Sem saneamento básico, sem esgoto, sem qualquer condições mínimas de saúde pública. E hoje eu me deparo com a mesma realidade anos depois. O que esperar do Guarujá do futuro? Você quer permanecer sofrendo, vendo as pessoas morrendo? Isso não pode permanecer. Essa realidade precisa mudar. A cidade do Guarujá precisa se modernizar. Mas para isso, não podemos esquecer o passado. O passado, ele simplesmente ficou registrado e a história está escrita. Eu sou vítima do descaso. Eu sou vítima do sofrimento daqueles que tiveram a obrigação de lembrar e não lembraram. Trocaram a sua necessidade por favores, por benefício. Porque depois que ganham, simplesmente esquece o sofrimento das pessoas. E o sofrimento das pessoas não pode ser esquecido. A minha mãe veio para casa da minha tia Fátima, ao qual ela nos acolheu. Viemos em busca de oportunidade. Eu com 2 anos de idade, a minha irmã mais nova morava com uma tia também em São Paulo. A gente viveu momentos muito de dificuldade. Com isso, nós viemos trilhar a nossa história aqui na cidade do Guarujá. Morei no bairro da Cachoeira, na casa da minha tia. Em 1992, caiu uma pedra gigantesca de 7 toneladas em cima da nossa casa. A prefeitura teve que nos remover de lá, fomos para casa de terceiros, de parentes, ao qual a gente foi tentando se adaptar à nova rotina. E com isso, fizemos ali uma nova história. Uma história ao qual eu jamais imaginaria que chegaria nos dias de hoje, na minha candidatura. A minha candidatura representa muito sofrimento. Pessoas que vivem sofrendo em cima dos morros, dentro das periferias e comunidades. Morei também no bairro da Prainha. Ali na Prainha construí história. Conheci pessoas, fiz amigos, enfim, resumidamente. A realidade desde aquela época, já 32 anos, 33 anos, continua sendo a mesma. Mas tudo isso, em tese, vai porque votamos errado. Escolhemos representantes que não estão preocupados com a nossa necessidade. A nossa necessidade tem que ser estabelecida. Até porque nós somos contribuintes. Compramos em farmácias, em supermercados. Eu, assim como você, vivo todo o descaso da classe política. A classe política impõe a nós a vontade deles, a troco de interesses escusos, interesses esses que não atendem a nossa dificuldade. E precisamos, com isso, unir força. Você, nessa eleição, tem uma responsabilidade, a responsabilidade de votar corretamente. São 70% de mulheres que vão votar nessa eleição. E essa eleição, a mulher precisa fazer a diferença. Entenda você que é mulher, você que é mãe, você que sofre gerando um filho que vai a um hospital e manda te voltar para casa por conta de não ter um atendimento. Você que sofre por conta de uma vaga em creche, por uma vaga em escola. Você, mulher, que sofre ao atendimento à saúde. Então entenda que nesses anos não podemos sofrer mais isso. Precisamos de uma pessoa que faça esse enfrentamento. Eu sou Cíntia Ramos, eu tenho 35 anos de idade, sou conhecedora dos problemas da cidade do Guarujá e garanto a você que meu compromisso nessa eleição, nos próximos 4 anos, é lutar para que você venha a ter dignidade. E sim, precisamos fazer uma mudança. Essa mudança só depende de você. Muitos deficientes e idosos sofrem hoje por conta de não ter um acolhimento, de não ter um atendimento justo, apropriado para eles. E para isso, você tem que entender que o voto é quem dá a responsabilidade de luta. E eu estou esperando você. O voto é quem dá a responsabilidade de luta.
E eu estou assumindo essa responsabilidade. Quero assumir essa responsabilidade junto com você nessa eleição, para que nos próximos 4 anos, quem esteja esquecido nessa cidade, os negros, os LGBT, os deficientes, os autistas, mulheres negras, trabalhadores, aquele que anda na ciclovia, que usa a sua bicicleta para trabalhar, que sai todos os dias da nossa cidade para ir para Santos, para ir para Bertioga, para ganhar seu sustento. Pessoas que usam desse transporte público são extremamente esquecidas. E essas pessoas precisam de leis que garantam a sua transição pela cidade. A cidade do Guarujá, nos próximos 4 anos, vai ter uma população fixa. Cidadãos que vivem aqui que irão envelhecer. Praticamente, esses cidadãos vão precisar de quem lute por eles, que dê condições de atendimento dignos para eles. E para isso, volto mais uma vez a dizer, depende do voto. De 30%, vamos pular para 60%, o dobro de idosos que vamos ter na próxima década. Guarujá precisa garantir que essas pessoas que estão envelhecendo, que precisam de amparo na saúde, possam ter condições de vivência nessa cidade. Mas lembro a você mais uma vez, o voto, quando você troca ele pela tua necessidade, quando você troca o voto pela tua dificuldade, gera consequências. As pessoas vão aparecer em ano eleitoral, te oferecer emprego, cesta básica, aterro, vão te oferecer aquilo que você mais necessita, acolher as pessoas mais próximas de você, usando isso para quê? Para simplesmente induzir a você a fazer a manutenção do cargo. Mas lembre-se que a cidade do Guarujá não depende disso. O político ele vai te atender naquele momento a tua necessidade, mas depois, assim que assumir o mandato, ele vai esquecer. Haja visto os últimos 4 anos que tivemos leis que infelizmente não atendem à demanda nem na saúde, nem na educação, na mobilidade urbana e na cultura da nossa cidade. Precisamos fazer uma união de força, eleger uma pessoa preparada, que seja competente, que saiba a necessidade da nossa população, que seja conhecedora das pessoas e da dificuldade que ela vive. A necessidade de construção de moradias populares na cidade do Guarujá não é segredo para ninguém que é uma necessidade. Precisamos unir forças, unir o Estado, unir o governo federal para batalhar por isso. Já sabemos que o governo do Estado e o governo federal estão governando de costas para a nossa cidade do Guarujá. Essa necessidade existe há anos. Haja vista, por conta da pandemia, quantos milhões foram investidos na saúde. E esse reflexo do investimento, você tenho certeza que não sentiu. Mas a necessidade da fome e da desigualdade social, das condições indignas na cidade do Guarujá, elas estão aí, permanecendo. Essa é a maior pandemia que vem assustando a nossa cidade. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero dizer para você, eu estou me colocando à disposição nessa eleição. Tenho preparo, tenho competência, frequento a Câmara Municipal há muitos anos, já estive aliado a alguns que hoje estão aí, mais uma vez lutando pela manutenção do poder. Esses que não contribuíram com a mudança, que não fizeram algo que atendesse a nossa população, a nossa cidade. Haja vista que o nosso comércio, a nossa mobilidade urbana, a nossa geração de emprego foram muito pequenas e poucos avançaram. Venham nessa eleição pedir o voto para você, para o 15.000. 15.000, esse é meu número. E nessa eleição, dia 15 de novembro, eu conto com você. Vote 15.000. Acabou. Vote 15.000.